diz assim: foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha que interessante. Essa história que nós vimos ali em pouco mais de 5 minutos, ela é contada na Bíblia com algumas frases. Aí a minha pergunta para você é: eu não sei se você é como eu, porque eu tenho essa cabeça que não é pequena, né? Meus amigos falam que minha cabeça é meio grande, e ela é grande também porque eu gosto de imaginar as coisas. E quando eu leio a Bíblia, é exatamente assim que eu imagino as histórias bíblicas, com muita criatividade. Aqui não diz a encenação do rio e jacaré tentando pegar o barquinho, não fala aqui, né? Fala em 2 frases, fala que o cesto foi colocado no rio e o cesto foi retirado do rio. É isso que diz a Bíblia. Mas se você é como eu particularmente gosto mais de imaginar coisas como essa. Então, o primeiro conceito que eu queria te dar, antes de começar a falar sobre o que nós vamos falar: quando você estiver lendo a Bíblia, não lê a Bíblia como um livro chato ou como um livro difícil. Tenta imaginar a história por trás daquilo. Vai ficar tão rico, vai ficar tão profundo, vai ficar tão denso como esse filme que a gente acabou de ver ou rever, que vai valer a pena. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, sobre essa história, sobre a história de um menino que não deveria ter nascido e que, quando nasceu, deveria ter morrido e não morreu. Essa é a história dessa noite. Feche seus olhos. Senhor, fala aos nossos corações através desse texto, através desse filme breve que a gente viu agora, em nome de Jesus. Amém. A minha maior intenção nessa noite não é trazer religião para você, não é trazer uma história bíblica cheia de teologia bem colocada, cheia de pontos que teologicamente fazem sentido. Não, a minha maior intenção é que essa história, que foi escrita e vivida há muito mais de 2000 anos, 2000 anos, estou bem hoje, né? Desde o início do curso pensando, há mais de 2000 anos, muito mais, uma história aconteceu, e a minha intenção é traçar um paralelo entre ela e a nossa vida hoje, em Botafogo, em 2018, véspera de feriado, 1º de maio, todo mundo ou viajando, ou deixou de viajar, ou não tem dinheiro para viajar, ou não tem mais paciência para ficar no trânsito. Enfim, o que é essa história? Tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Antes de falar sobre essa história, talvez você esteja se fazendo uma pergunta: pastor, você não falou que hoje ia ter um pastor de Salvador pregando aqui? Não ia ter um pastor lá de uma igreja batista? Ia. Então, aconteceu uma situação. Na sexta-feira, pastor Carlos Henrique, que é um grande amigo, grande homem de Deus, estava vindo para pegar o avião, para vir para cá, e teve uma crise renal enorme, foi parar no hospital, teve que tirar cálculo renal, e só saiu do hospital ontem à noite, e está de repouso aí essa semana. Então, infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente agora, nesse final de semana. Já estamos remarcando para o mês de junho, mas ele não pode estar aqui, por isso que eu estou pregando hoje, entendeu? Falei com o pessoal do louvor, hoje eu achei que eu não ia fazer nada. Eu não ia tocar no louvor, não ia pregar em culto nenhum, não ia dirigir culto. Hoje meus pastores auxiliares furaram comigo, hoje o pastor que ia pregar não veio, hoje o pessoal do louvor que tinha que tocar acabou viajando. Estou eu aqui jogando, batendo escanteio, cabeceando, e que coisa boa, né? Graças a Deus. Bom demais, né? Essa história, ela traz algo para nós no ano de 2018. E essa história fala sobre sonhos. Sonhos que eu tenho, que você tem, que pessoas possam ter, e como nós devemos trabalhar sobre sonhos.
A classe de integração, que para mim é uma classe muito importante porque traz questões muito importantes. Algumas pessoas têm me perguntado: pastor, que história é essa de diabo? Como é que é isso? Como é que funciona? Tem mesmo? Como é que isso acontece? E não é uma pessoa só, várias pessoas. E essa história tem a ver com isso. Sim, nós cremos, nós somos uma igreja cristã, nós cremos em Deus, e como nós oramos aqui agora, esse Deus é maior do que a gente. Esse Deus não está aqui somente na igreja metodista, esse Deus é um Deus dos cristãos, Ele se manifestou através de Jesus, é isso que nós cremos. Nós cremos nesse fato que Jesus é Filho de Deus, e nós cremos que há um ambiente espiritual nesse mundo. Nós cremos que assim como existe Deus, que veio, como a Bíblia diz, quando você começa a ler sobre Jesus, ele fala com as pessoas dizendo que Ele veio para dar vida, Ele veio para dar uma água, que quem beber dessa água nunca mais terá sede, Ele veio para trazer sonhos. Ele diz a Bíblia que coisas maiores do que Jesus fez, nós faríamos. A Bíblia fala sobre isso, que coisa, se nós acreditamos na história de Jesus, que já é uma história complexa, densa, e chegar a imaginar que coisas maiores do que Ele fez, podem ser realizadas pelo Cláudio, pela Júlia, pelo Iane, que está com cabelo novo, está bonito. Não é fácil, mas é isso que a Bíblia fala. Só que a Bíblia fala de um outro lado da história. Assim como Deus é um Deus que traz sonhos, traz vida, nós também cremos em um ambiente espiritual, e onde existem batalhas espirituais acontecendo, e a Bíblia diz que o inimigo de Deus, o diabo, ele vem com outro objetivo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Isso não tem que deixar a gente com medo. Um grande engano que eu tenho visto hoje é pessoas correrem para a igreja com medo de ir para o inferno. Esse é o maior engano que uma pessoa possa ter e cometer ao pensar em uma igreja, porque ela aumenta o que não deve ser aumentado e diminui o melhor da festa. Tem gente hoje querendo saber se o que faz é pecado ou não é, não para ter uma vida boa diante de Deus, mas para ter a consciência limpa de que, segundo a minha religião, segundo a minha igreja, segundo o meu pastor, se eu morrer desse jeitinho que eu vivo, eu não vou para o inferno. Que pensamento pequeno! Porque o inferno se torna muito pequenininho diante de uma vida maravilhosa que Deus tem preparado para mim e para você. O inferno se torna desse tamanhozinho quando nós enxergamos quem é Deus, mas Ele existe, e está lá. Tem uma raça de cobra, o meu filho ele gosta de um programa que eu acho que é na África do Sul, um programa chamado Caçadores de Serpentes. De vez em quando eu fico vendo esse programa com ele lá na net. E aí ele fica vendo Caçador de Serpente, e é bacana, o cara, um carecão, todo tatuado, cheio de serpente, e a ideia desses caras é ir, olha, como é que é? A propaganda é, por $30 nós tiramos a serpente da tua casa e não matamos ela, colocamos essa serpente no melhor lugar, que ela possa viver bem e que você também. Essa é a propaganda, enfim, meio que um reality show, é uma dupla, na verdade, um casal, marido e mulher, que fazem isso. E a vida dos caras é catar serpente na África do Sul. E numa dessas eu estava vendo um dos episódios e ele estava falando sobre uma serpente. A serpente que tem um veneno tão poderoso e um sistema nervoso tão poderoso que quando ela morre, mesmo que corta a cabeça dela, quando a gente corta a cabeça dela, o sistema nervoso dela ainda continua funcionando. E se ela ficar perto da sua perna ou de algum lugar, você tem que tomar cuidado, porque se ela te picar, mesmo depois de morta, ela pode te picar por um espasmo de sistema nervoso, e aquele veneno ainda está ali e pode te matar. É mais ou menos assim que nós precisamos enxergar o diabo. O diabo é uma serpente que já morreu, que já foi condenado, que já perdeu a batalha, segundo a Bíblia que nós lemos, mas ele ainda tem um veneno complicado, e quem fica perto dele ainda está dando umas bocaiadas aí e mata um ou outro no meio do caminho. Entenderam o negócio? É assim que acontece. E por que você está falando isso, pastor, diante desse texto, desse vídeo, texto interativo? Porque esse vídeo mostra a nossa vida. Esse vídeo mostra a história de um menino que não era para ter nascido.
Porque na época que ele ia nascer, houve uma promessa de Deus, um sonho. Havia um sonho que durava séculos, em uma geração. É engraçado porque, quando a gente vai para o campo da imaginação, da criatividade, eu reparo nos detalhes, É um filme de uma hebreia, que na tradução a mãe tem sotaque de portuguesa, a filha tem sotaque de paulista e a outra tem sotaque de mineira. É uma confusão ali. A mãe canta com português de Portugal, a filha já é brasileira e é todo mundo hebreu na história. Mas é assim que apareceu a tradução do negócio. Isso são outros 500. Havia uma promessa, havia um sonho, havia um grupo de pessoas, e não era pequeno em Israel, que eram escravos. Pessoas escravizadas, pessoas que não tinham direitos, pessoas que não podiam trabalhar, pessoas que não, trabalhavam, podiam e muito trabalhar, mas não tinham direitos nenhum desse trabalho que eles realizavam. Pessoas que eram oprimidas, pessoas que não tinham terreno, não tinham suas casas, não tinham suas propriedades, não eram tratadas como gente. Mas havia uma promessa, um sonho pairava na cabeça dessas pessoas. Um dia, um libertador virá e vai libertar o nosso povo. Esse sonho estava ali, dentro do coração dessas pessoas. E de repente houve uma visão, e o faraó percebeu que esse sonho estava prestes a acontecer, e deu a seguinte ordem: olha, manda matar todas as crianças, porque eu estou achando que essa profecia vai se cumprir, e uma delas pode ser o libertador, e se for, eu quero me encarregar para que ele morra. Então não tinha, se ficasse grave, mandava matar a mãe e o bebê, e se nascesse, era uma morte ainda mais cruel, porque o rio, já imaginou? Era uma geografia diferente da nossa, hoje com toda a tecnologia que a gente tem, era um povo de uma certa forma um pouco nômade, e o rio era sustento, era vida, isso até hoje é. Mas o faraó vem e fala o seguinte: os nenéns que nascerem vão ser jogados no rio. Já imaginou? É bonitinho imaginar na Bíblia, mas já imaginou a carnificina que não foi? Já imaginou? As pessoas iam para o rio para tomar banho, as pessoas iam para o rio para lavar roupa, as pessoas iam para o rio para pegar água, para beber nas suas casas, e de repente, durante um período de tempo, aonde você olhava, tinha bebê morto nesse rio. Já imaginou essa cena? Eram sonhos de mães que queriam engravidar, e que de repente engravidavam, e aí eu lembro que a Record fez uma novela, não lembro agora, mas enfim, foi a novela, Os 10 Mandamentos, e contou um pouco dessa história logo no início, e eu lembro que eu achei muito legal a dramaturgia, porque o desespero da mãe de Moisés, porque não tinha ultrassom, não tinha, a pessoa quando fica grávida, tem grávidas aqui no recinto, quando fica grávida, dependendo do nível de ansiedade, você pode escolher saber o sexo mais rápido, não é verdade? Você tem a tal do examezinho ali que rapidinho você descobre. E eu lembro, eu tenho uma amiga minha grávida agora também, que eu já perguntei aí, já sabe, não, mas estou doido para fazer o exame. Naquela época não tinha isso, naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. Então assim, a mãe, você imagina o desespero de uma mãe que de repente estava querendo engravidar, o sonho dela era engravidar, e de repente ela engravida no pior momento da história. E aí entra naquela crise, porque se fosse uma menina, por causa das leis da época, tudo bem, não ia morrer, porque Faraó mandou matar meninos. E eu lembro que na novela lá, dos 10 Mandamentos, é uma cena tão triste e bonita ao mesmo tempo, na hora do parto da mãe de Moisés. A mãe de Moisés não sabia se era menino ou menina, e aquela tensão, aquele nervosismo, no fundo ela queria que fosse uma menina, para que o sonho dela não fosse interrompido, e de repente nasce, e ela vira para o pai: é o que? É menino ou menino? O pai fala: é menina, e vem aquela angústia, porque ela sabia que os meninos seriam mortos, e de repente, essa mulher comete um ato que, em sã consciência, é o ato de maior loucura que o ser humano pode cometer. Pensa bem, aonde, nessa história que eu estou relembrando, mostrando e contando de novo para você, aonde o faraó mandou matar os bebês que nascessem? Onde ele mandou matar? Fazer o quê? Jogar? E essa mulher, num ato de desespero, de maior loucura ou não, é isso que a gente vai ver, aonde ela coloca o filho dela? No rio. Todo o medo, toda a possibilidade de fracasso era se aproximar do rio. E essa mulher vem
e coloca no rio. Um filho que tinha acabado de nascer. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O diabo, certamente, nesse momento da história, fez de tudo para que Moisés não nascesse. O que eu gosto desse vídeo é que aqui na Bíblia não fala isso vai da imaginação do filme, mas eu gosto dessa imaginação. Mostra um trajeto no rio muito complicado, né? Era jacaré tentando pegar, era barquinha. A Bíblia não fala isso, a Bíblia só fala que ele foi navegando e chegou na caixa de Faraó. Mas ali no filme era jacaré tentando amordaçar, abocanhar, era barco tentando passar por cima, era de tudo. Nós vivemos esse drama na nossa vida. Todos nós temos sonhos. Sonhos de criança, sonhos na vida adulta, sonhos que alguns estão engavetados, sonhos que ainda não nasceram, sonhos que já nasceram, mas está por um fio, por um triz para morrer. Não tenho mais idade para isso. Eu dou aula de música e é tão bonito ver. A minha aluna mais velha, na época que eu vivia mesmo de música e dava aula para muitos alunos, a minha aluna mais velha que eu tive foi uma senhora de 76 anos. E ela virou para mim e falou: quero aprender a tocar piano. E essa história de aprender a tocar piano, queridos, lá em casa já deu uma briga de família, porque enfim, eu e meu sogro aí, ele está querendo aprender a tocar piano, ele falou que eu roubei um instrumento, uma confusão danada, mas são outros 500. E uma senhora de 76 anos virou para mim e falou: quero aprender a tocar piano, e começou a fazer aula de piano comigo, e era difícil, as suas articulações já não eram muito boas, a sua memória já não era das melhores, mas eu quero confessar uma coisa para vocês: foi a minha aluna mais disciplinada e a aluna que eu mais tinha vontade de ir na casa dela para dar aula, porque ela tinha um sonho, e que não teve possibilidade de realizar ao longo da sua vida. E aos 76 anos ela falou: eu vou realizar esse sonho. Nós temos sonhos. Eu e você temos sonhos. Alguns talvez. Eu sou um grande sonhador, eu tenho vários. O papel do diabo na nossa vida, nos nossos sonhos, é fazer, em primeiro lugar, de tudo para que eles não nasçam. Tudo que puder ser feito para que esse sonho não brote, será feito, pode ter certeza disso. Você não precisa ficar com medo, porque nós vamos ver o fim da história. E em segundo lugar, se nascer, tudo que ele puder fazer para que o teu sonho morra, ele vai fazer. Tudo. Mas chega uma hora que ele desiste, porque ele vê quem é o dono da nossa vida. E aí é o melhor da história. Se você é cristão aqui nessa igreja, nessa noite, eu não sei se você já parou para pensar na dimensão do que é ser cristão. E se você não é cristão, muitas pessoas na Europa vinham para mim e falavam, grandes amigos meus, grandes amigos que eu tenho até hoje, ateus, vinham para mim e falavam: como é que pode, você é uma pessoa tão inteligente, formada em 3 faculdades, tal, não sei o quê, como é que pode você com um nível acadêmico, com inteligência, ainda acreditar em Deus? Ainda acreditar nessa história de Jesus? Eu ouvi isso durante muito tempo, mas depois de um certo tempo eu cansei dessa história, porque eu falei: essa história está invertida. E quando algumas pessoas vinham falar isso para mim, eu devolvia a pergunta da mesma forma. Eu falei: desculpa, mas assim, eu acho que eu quero te fazer a mesma pergunta, porque para mim aqui é inconcebível. Como pode você, tão inteligente, tão esclarecido das ideias, tão pesquisado, tão entendedor do mundo, como pode você, com essa bagagem cultural, não acreditar que Deus existe? Eu devolvi a pergunta da mesma forma, porque eu não sei, talvez o cristianismo ele virou uma religião. Isso é um problema muito sério. Ele virou uma regra de conduta cultural. Isso é um problema muito sério. Ele virou um conjunto de regras: olha, faça isso, não faça aquilo, olha, não fale palavrão, não beba, não fume, ou não pode isso, não pode aquilo. Ele virou um conjunto de coisas que, se você não fizer, você fica mal diante das pessoas que vêm numa igreja, e isso é muito complicado.
Porque as pessoas deixaram de ter a noção de quem é Deus. E olha, hoje, no meio de um feriado, que você podia estar viajando, muita gente saiu, e graças a Deus porque você está aqui, eu tenho uma palavra para você. Você tem sonhos, eu tenho sonhos, nós queremos viver a nossa vida. Tem uma pessoa que existe, que é real, e que está louca para gerar vida, para realizar os seus sonhos, para te fazer caminhar uma vida de vitória, em todos os níveis da sua vida, chamada Deus, chamada Jesus. Essa pessoa não quer o seu dinheiro, essa pessoa não quer a sua popularidade, essa pessoa não quer te enclausurar num conjunto de regras, essa pessoa não é o pastor Gustavo. Deus, Jesus, é real, Ele existe, Ele transformou a minha vida. E talvez se eu abrisse o microfone e pedisse para algumas pessoas virem aqui falar, contar as suas vidas, a gente ouviria histórias maravilhosas desse Deus. Esse Deus quer caminhar com você e garantir a você que essas armadilhas do diabo contra os seus sonhos não vão acontecer. Essa é uma noite muito gloriosa, muito alegre, porque as pessoas têm perdido a noção disso. Você já imaginou uma mãe que olha para o rio e na cabeça dela o rio é morte, o rio é, aí já que pode imaginar, vamos imaginar, e tem bebê de um lado morto, tem bebê do outro morto, e ela está com o filho dela vivo, e ela fala, Deus, eu não tenho para onde correr, eu não tenho o que fazer, mas aonde as pessoas falam que há morte, eu creio que se você conduzir, esse sonho vai estar vivo. E ela coloca esse bercinho, esse neném, que história maravilhosa. E aonde há morte, aonde há todo um cenário de dizer, eu imagino as mães daquela época, tudo que elas não queriam era se aproximar do rio. E vem essa mãe e coloca o filho dela no rio. E aonde não há nenhuma esperança, ela diz, Deus, agora é com você, eu não tenho mais como intervir. Que ato! Como estão os teus sonhos? Com o que você tem sonhado? Não existe idade para sonhar, não existe idade para começar a sonhar, e não existe idade para parar de sonhar, não existe idade para organizar a vida, aliás, não existe idade para reorganizar a vida. O bom de ver uma parte, ontem o meu cunhado falava para mim sobre o mercado esportivo, quanta gente ganhando dinheiro com estratégias, em 1 minuto de um jogo de futebol, em 1 minuto de uma corrida de cavalo, pessoas tentando ali armar estratégias mirabolantes. E eu fiquei pensando, como é bonito ver cenários que aonde aparente ele me falava, eu criei uma estratégia, mas de repente, quando o improvável acontecia, e o time do outro lado fazia 2 gols, faltando 3 minutos, já era a minha estratégia, eu perdi. E isso acontece. É tão bonito ver o futebol, porque o futebol tem intervalo e segundo tempo. E tem gente passando por momentos de intervalo na vida, nesse momento. Deu errado no primeiro tempo. Foi complicado o primeiro tempo. O time saiu perdendo. A empresa não está bem. A casa não está legal. A situação familiar não está nos melhores dias. As dependências que eu achava que controlava, na verdade estão me controlando. E tem gente que está ali achando que acabou o jogo, mas sabe qual é o melhor da festa? É que num jogo existe um intervalo. E quando o time volta, se ele volta alinhado, tudo pode mudar. Band News, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Imagina. Você tem sonhado coisas, ou não. Tem gente que por causa de sonhos travou a sua vida. Por medo. Por incapacidade de avançar. Ou pior, por um fracasso que já aconteceu. E a família inteira fica falando, não adianta, cara, você vai cair de novo, isso aí não é a tua praia. Olha, não, sai disso. Não, vai testar outra coisa. E o diabo usa essas circunstâncias para minar os sonhos que Deus tem colocado na sua vida. E quando esses sonhos nascem, aí ele vem com todos os torpedos que ele possa acontecer para que esse sonho morra. Mas quando você tem um técnico, se um técnico de uma seleção, de um time de futebol, consegue reverter uma partida aparentemente perdida, imagina Deus, imagina Jesus,
Imagina o Senhor que está aqui nesse momento, nessa igreja, querendo que você viva sonhos. Não é a melhoria do Brasil somente que vai fazer com que seus sonhos aconteçam. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda. Eu posso, eu quero, eu faço. Não é isso. Existe um fator sem o qual tudo vai por água abaixo. E esse fator tem um nome, é Deus. A grande diferença de uma pregação em uma igreja cristã para uma mensagem de autoajuda tem um nome, é Deus. Porque eu não posso todas as coisas no meu pensamento positivo, eu não posso todas as coisas na minha inteligência, que nem é tão grande assim, eu não posso todas as coisas na minha capacidade de me comunicar, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e esse tem o nome, Deus, Jesus. A igreja não é religião, não é isso. O dia que a igreja cristã resolver viver um Jesus de verdade, não um Jesus religioso, as coisas mudam e mudam muito. A gente lê a Bíblia, o início da igreja em Atos capítulo 2, dizia como os convertidos, como aqueles cristãos ali que estavam sedentos por Jesus viviam, era algo maravilhoso. E diz a Bíblia que eles eram mandados à morte, eles morriam, e ao mesmo tempo que um morria, 5.000 se convertiam. Que loucura, que matemática é essa? Ao invés de eles acumularem bens, eles doavam seus bens. Sonhos podem se realizar, mas não é com pensamento positivista, não é com palestra motivacional, não é com coaching. Isso está na moda agora a moda é ser coaching. Tem coaching para tudo, tem coaching para cachorro, aliás tem psicólogo para cachorro, tem tudo para cachorro, e eu não estou brincando. A moda é essa agora. Mas a nossa moda, a nossa palavra, ela é antiga e ela se renova a cada manhã. Ela vale para 2018. E ela fala para você e para mim nessa noite, numa história linda como a de Moisés. Olha, um sonho que não era para ter nascido. Depois de ter nascido, tudo aconteceu para que ele morresse. Se tornou o libertador de um povo. Olha que história maravilhosa. Sabe o que Deus fala para mim e para você nessa noite? Não depende de estrutura de governo. Não depende, claro que para algumas coisas, uma coisa ou outra dificulta. Um país corrupto, um país complicado, um país onde as leis travam a sua empresa, os seus projetos, claro que isso dificulta, mas ainda assim, eu creio num Deus que no meio de uma geração que vivia em condições muito piores, condições de escravizadores, condições de escravidão total, no meio de uma sociedade como essa, Deus levanta um menino, Deus levanta um sonho de uma mãe, e depois de todas as tentativas desse sonho, de fazer com que esse sonho se frustrasse, ele vive, e ele cresce, e ele tem um nome, e ele se torna o libertador de um povo. Deus nos chama para algo que as pessoas têm medo de falar. Deus nos chama para mudar o futuro. E as pessoas têm medo de falar sobre isso. Como assim, Gustavo? O futuro já está escrito, Deus já sabe. Eu não estou questionando, meu Deus, eu só estou questionando que Deus me chamou, te chamou para uma vida digna, para uma vida relevante. No teu trabalho, na tua faculdade, no teu emprego, no teu desemprego. Deus te chamou para uma vida relevante, que pode não mudar o planeta, que pode não te fazer ser conhecido como uma celebridade, mas que pode nessa semana mudar a vida do teu vizinho, da tua vizinha, de um amigo teu, por uma palavra cheia de Deus que você pode dar para ela. Sonhos que você tem tido, ou já esqueceu, ou está tentando fazer com que eles não morram, e o diabo está ali, fazendo de tudo. Tem gente que veio falar para mim, pastor, esse contrato aí de ser crente tem uma cláusula lá que eu não tinha lido e está complicado. Pô, minha vida estava toda direitinho, pastor, tudo certinho. E aí de repente eu comecei a confiar em Jesus, começou a dar um monte de coisa errada. Um monte de coisa que está complicada. E eu venho, recebo uma palavra de Deus, e 2 horas depois acontece um problema. Isso acontece. A Bíblia também nos garante isso, porque aquele que vem para matar, roubar e destruir, vai fazer de tudo para que os seus sonhos morram, assim que eles nascem. Mas nós estamos diante de um Deus, não de uma igreja, não de uma religião, de um Deus
que nessa noite fala para mim e para você: existem sonhos que precisam renascer, que precisam viver, e que Ele quer gerar na sua vida para liberdade. Ouviu essa música? Liberta, que música bonita. Deus quer usar a sua vida e os seus sonhos para libertar você, libertar pessoas perto de você, libertar esse bairro de Botafogo. A pergunta que a gente nunca pode se deixar de fazer é a mesma: se essa igreja aqui fechar e abrir um Presunique aqui, um Zona Sul, será que o bairro de Botafogo vai ficar mais feliz porque o Zona Sul veio para cá, ou vai ficar triste porque uma igreja relevante saiu desse lugar? Essa é uma pergunta que tem que estar na nossa cabeça. A gente não está aqui para cantar musiquinha apenas, a gente não está aqui para coletar dinheiro, a gente não está aqui apenas para fazer projetos sociais. Isso é lindo, mas nós estamos aqui para dar para esse bairro sonhos que ninguém mais pode dar senão o Senhor Jesus. Amém. Deus quer te fazer voltar a sonhar. E eu queria orar por você. A mensagem é simples, a mensagem é clara. Existem sonhos na tua vida, existem projetos teus. E olha, se você viver uma vida religiosa, é a pior opção que você escolhe. Sabe aquele negócio? Lembra aquela brincadeira do Silvio Santos? O cara botava um fone do tamanho da cabeça dele, e aí vinha um monte de coisa boa passando, e o cara ali com a musiquinha brega na cabeça, e daqui a pouco vinha: você quer trocar essa bicicleta de 21 marchas por uma banana? E ele vinha: quero! Sabe aquele negócio? Viver uma vida religiosa é falar quero para as coisas mais banais que aparecem diante de você. Mas viver uma vida cheia de Deus é falar sim para a única pessoa, não é uma das pessoas, mas a única pessoa que pode te fazer voltar a sonhar, que pode fazer com que os seus sonhos não se frustrem, que pode fazer com que os seus sonhos avancem, por mais que você tenha fracassado muitas vezes. Eu quero terminar essa palavra porque eu quero orar por você, com você, porque eu sou um grande sonhador e preciso nessa noite que Deus renove os meus sonhos. Tem sido difícil de sonhar em algumas áreas da minha vida, tem sido difícil de me alegrar diante de algumas circunstâncias que eu tenho vivido nessas semanas. Mas eu creio que não é pelo meu pensamento positivo que isso vai mudar, mas se o meu Deus, que liberta a gente de toda a escravidão do diabo, estiver comigo, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu me alegrarei nesse Deus. Amém. Tem um homem muito conhecido hoje, chamado o Rei dos Concursos, o Guru dos Concursos, aqui no Rio de Janeiro, se não me engano ele mora em Niterói, chamado William Douglas. Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, talvez você já tenha lido um livro sobre esse homem, talvez você já tenha visto um vídeo no YouTube sobre esse homem, e é maravilhoso ver uma pessoa bem sucedida falando coisas boas, é maravilhoso ver uma pessoa que fala: olha, eu já passei em mais de 30 concursos públicos. Pô, tem gente estudando uma vida inteira para passar em um, e o cara já foi aprovado em mais de 30, é maravilhoso ouvir uma história dessa, mas é quase surreal. Mas o mais interessante da história desse homem é o início da história dele, que poucas pessoas conhecem, e ele faz questão de escrever em quase todos os livros dele, apesar de não ser divulgado. Ele fala: muitos me conhecem pelos meus sucessos, mas eu só sou um homem de sucesso, porque eu tive mais de 50 fracassos. E foram mais de 50 concursos públicos que ele prestou, e era batia na trave, não passava, não dava certo, e não conseguia, e de repente esse sonho aí de passar em um estava quase morrendo, e hoje ele é o guru dos concursos, ele passou em tudo. Ele falou: é óbvio, né? Eu já errei tanto, já fui tão reprovado, que chegou uma hora que eu sabia tudo também. Mas não, ele é um homem de Deus, é um homem cristão, um cara pregador do Evangelho, inteligente, relevante. Não tenha medo dos fracassos que você pode ter cometido ontem, mas não confie em você mesmo para se livrar deles. Não confie no seu taco que já te fez errar semana passada. Confie em Deus, confie em Jesus, para que mesmo diante de um rio onde o resultado é morte, você saia com vida dessa história toda. Olhar para o Rio de Janeiro é remar num rio de morte.
morte financeira, morte do Estado, morte de falência de uma série de coisas, não é verdade? Desanima. Todas as pessoas que têm condições vêm com aquele mesmo papinho, vão para Portugal, vão para não sei onde, vamos sair daqui. E você acha que isso vai resolver o problema? Você acha que isso vai resolver? Primeiro que tem um monte de gente, a grande maioria não pode fazer isso. E segundo que se pudesse, não é o que resolve o problema, isso é uma fuga. O que resolve o problema é você sair, olhar e falar: Deus, me faz voltar a sonhar. Deus, eu quero continuar a sonhar. Vamos